Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula 3, investigação do subsolo, referente à matéria de mecânica dos solos. Eu sou a professora Ana Carolina Silvério. Nós vamos dar sequência às últimas matérias que já foi passado para vocês. Pessoal, a gente continua usando o mesmo livro como base, que é o curso básico de mecânica dos solos, do Carlos de Souza Pinto, terceira edição. Bom, sobre a investigação do subsolo. Pessoal, como a gente está vendo a matéria de mecânica dos solos, é muito importante que a gente tenha meios para estar conhecendo esse solo. Então, a investigação ela é feita principalmente por duas maneiras, que são as formas diretas e as formas indiretas. Basicamente, as formas diretas elas são os poços, as trincheiras e as sondagens. Então, basicamente, elas são feitas dessa maneira. Já as formas indiretas são mais por sensoriamento remoto, ou seja, por equipamentos que fazem isso mais na parte superior do solo, não tem a penetração. Isso é mais complexo, né? Então isso acontece em situações onde é mais difícil acesso ou por algum motivo não seja possível realizar a investigação do subsolo por forma direta, né? Então acaba sendo um pouco mais caro porque envolve funções remotas, equipamentos, às vezes softwares e outro tipo de elementos que acaba encarecendo e dificultando esse processo, né? Então, pessoal, vamos aqui para o tipo de sondagem. Então, a gente passou aqui que tem a investigação do solo. Temos aqui dois tipos de sondagem, basicamente. A primeira sondagem é feita com trado, né? Então, isso aqui é mais uma forma mais simplificada, por isso ela também é rápida e econômica. Só que, em contrapartida, esse método, esse tipo de sondagem com trado, ele é mais limitado. Ou seja, se você chegar a determinada profundidade, normalmente você vai chegar a 2, 3 metros, para tirar uma porção desse solo, fazer um estudo sobre ele. Apesar de ser simples e mais rápido, né, a limitação principal é quanto à profundidade, que é bem menor do que outro tipo de sondagem. E também, se esse trado chegar a um ponto que tenha água ou pedra, outro tipo de coisa que interfira nesse estudo, a gente vai ter um problema, porque não vamos conseguir avançar. A gente teria que passar por um outro tipo de sondagem, que aí seria a sondagem por SPT. Mas voltando aqui na sondagem com trado, esses são os tipos de trado que são utilizados. Então, o que muda aqui basicamente são as pontas deles, né? Então, as pontas elas vão mudando de acordo com o tipo de solo, ou até mesmo se for o tipo de ponta que se tem no momento para fazer o estudo, é o que vai ser utilizado para estar fazendo a análise desse solo, quanto a compactação e também quanto a resistência. Pessoal, o próximo passo aqui, a próxima sondagem utilizada é a SPT. Então, é uma sondagem a percussão. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar, mas se não ouviram, provavelmente vocês vão ver isso. Muito provavelmente vão ver na matéria de fundação, propriamente dita de fundação. Basicamente, aqui dando uma introdução de forma geral, esse SPT é uma sondagem a percussão que tem um baixo custo também, razoavelmente baixa, é possível de se executar em locais de difícil acesso e determina a resistência do solo. Só importante lembrar aqui que esse baixo custo não chega a ser quase zero quanto é comprado, né? Até porque com o SPT a gente consegue ter um nível a mais para se conseguir dados. Então, esse baixo custo, ele é porque é limitado a certas áreas. Então, o engenheiro tem esse poder de, se tiver com uma limitação financeira, ele consegue escolher pelo menos alguns pontos, de acordo com as normas, claro, né? Para ver onde que ele vai ter que furar, onde que ele vai ter que tá fazendo essa análise. Então, o baixo custo está nesse ponto, mas não chega a ser quase zero quanto é contrado, por exemplo. Bom, continuando aqui, ele determina a resistência do solo, além disso ele determina as principais características dos solos e também identifica a presença de água no solo ou não. Só que diferente do trado, se ele identificar a água, ainda assim ele consegue ir mais para baixo, né? Ele consegue mais para num sentido mais profundo, para estar fazendo um reconhecimento, tá vendo a capacidade e resistência desse solo. Então essa é a grande diferença aí do SPT com o trado. Ele é entre
o SPT e o trado, nós temos aqui, que aqui é um método mais avançado, bem mais avançado, né? Para estar fazendo o estudo do solo. Então, pessoal, esse aqui é um exemplo, né? Então, aqui nós temos uma foto mostrando como que se faz esse SPT, né? E aqui é uma foto do resultado, um exemplo de um resultado no tipo de solo, né? Então, nós podemos ver aqui o seguinte, ó, então nós temos aqui as cotas, então as cotas seria o nível, né, desse terreno. Então, aqui estamos no nível 781 e aqui vai baixando. Só baixa porque a profundidade também está sendo abaixada. Então, nós começamos numa profundidade 0 e isso vai abaixando. Aqui, nós notamos a descrição. Então, do lado, sempre nos ensaios, nos resultados, tem essa descrição. Isso aqui é mais convenção. Então, cada empresa que faz o SPT, ele tem uma convenção. É meio parecido, tem meio que um padrão para a maioria das empresas, mas é uma convenção da empresa que faz. Pessoal, então aqui é o SPT, né? Esse SPT aqui, ele é em relação aos últimos números, profundidades que é batido ali no solo. Isso vocês vão ver de forma mais aperfeiçoada e mais detalhada na matéria de fundação. Mas só para explicar aqui para vocês a descrição, acho que o mais importante aqui é vocês verem a conclusão, né, do tipo de solo. Então, nós temos ali que no começo, até 2 metros de profundidade, nós temos que esse solo é uma areia fina, média e grossa, do tipo argilosa, e na cor mais amarelada. Quanto mais isso vai aprofundando, por exemplo, isso já muda ali na profundidade depois dos 2 metros. Então, entre 2 e 8 metros, nós temos que já vira um solo argiloso. Então, é uma argila sultosa, um pouco arenosa, e começa a consistência dela começa a mudar um pouco e a cor vai mudando de amarelada para cinza. Depois, pessoal, a gente sai de areia, sai de argila e passa a ser areia novamente. Então, ali entre 8 e 10 metros nós vamos ter areia e assim sucessivamente. Nós vamos ter aí também, vocês começam a perceber que vai variando, né, esse tipo de descrição. Isso significa o tipo de solo que tem ali. Então, vocês podem ver que o solo ele não é homogêneo, apesar dele parecer muito, às vezes parece muito que seja homogêneo na parte superior, ele não é, ele vai variando, às vezes ele é uma areia, muda para argila, depois volta a ser areia, como é o caso desse exemplo aqui que eu tô mostrando para vocês, e assim é o solo, assim como quanto à compactação e também quanto ao nível de resistência, isso também acontece, tá? Então, passando aqui um pouco para frente, nós temos aqui a área de projeção de construção. Então, uma pergunta que as pessoas fazem: como que eu sei o número de SPT, o número de pontos de furos que eu tenho que fazer com base no SPT para estar conhecendo o solo? Por exemplo, numa área de 300 metros. Então, pessoal, isso aqui é por norma até. Então, na norma, que no caso, se a gente tivesse uma área de 300 metros, nós teríamos que fazer, como engenheiros, pelo menos 3 furos para estar fazendo o reconhecimento desse solo, né? Então, quanto maior essa área, maior é o número mínimo de furo que você tem que fazer. Isso muda quando você só passa a mudar quando você tenha mais de 2.400 metros quadrados, porque daí fica a critério do engenheiro, que já tem uma base melhor, porque quanto maior a área, maior esse número de furo, e ele já começa a ter uma noção melhor de como de forma geral, aquele solo daquela área que ele vai fazer uma construção futuramente. Aqui é importante também mostrar, né, e dizer que a distância entre as sondagens não deve ultrapassar 30 metros. E os furos devem cobrir toda a área, como mostra o exemplo abaixo. Então, nós temos aqui, por exemplo, um terreno de 300 metros, como eu disse, de 10 por 30, nós temos um furo numa ponta e um outro furo na outra ponta. Aqui, ó. Então, temos um furo aqui e outro aqui. Isso para não dar uma distância ultrapassada de mais 30 metros, para a gente conhecer melhor, ter um conhecimento melhor sobre o tipo de solo que a gente vai construir, né? Porque o que está acima da estrutura a gente vê, a gente até consegue corrigir, mas o que está abaixo dessa superestrutura, que seria no solo, fica muito mais complexo da gente mexer.
Então, é muito importante que a gente faça esses estudos e chegue o mais perto possível da previsão do que um dia pode acontecer com relação ao problema. Bom, pessoal, então aqui a norma que eu falei para vocês é a 7250 de 82, que ela apresenta as tabelas que relacionam compacidade das areias e a compacidade das argilas com valores do NSPT, com base no método do SPT de execução dos furos para sondagem do solo. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, vamos passar aqui. Essa primeira tabela aqui, ela tem relação com a compactação. Então, quanto maior for o NSPT, mais essa compacidade, ou seja, mais essa compactação vai aumentando, né? Então, se a gente tem um NSPT ali de até 4, essa compactação vai ser muito fofa. Quando a gente passa a ter um NSPT, por exemplo, de mais de 40, a gente já vai ter um tipo de solo muito compacto. E na segunda tabela a gente vê a relação com resistência. Então, quanto maior for esse NSPT, essa consistência, que é a relação com a resistência, ela vai ficando mais dura. Ou seja, quanto mais difícil fica de penetrar esse solo, logicamente, isso significa que a resistência dele é maior. Então, isso aqui já vem tabelado, é só para vocês terem uma noção. Quem quiser dar uma estudada a mais, é só olhar essa norma aqui. Bom, pessoal, esse exercício dessa semana aqui, para a semana do dia 8, eu vou estar postando esse vídeo hoje, dia 5. Vou mandar o material para vocês em PDF também hoje. E esse exercício vai ficar, como vocês já bem sabem, como parte dos exercícios que vocês vão ter que me entregar na semana que voltarem às aulas, tá? Todos os manuscritos. Vocês juntam tudo isso num papel e mandam para mim, ou manuscrito ou digitado, mas eu acredito que o manuscrito é mais fácil para vocês, tá? Aí vocês me entregam. Mas o exercício é o seguinte, eu quero que com base nos resultados do SPT a seguir, que vocês descrevam o que vocês entenderam sobre o solo, né? Então, por exemplo, se vocês têm um NSPT, um SPT ali resultado, né, que chegou, que não conseguiu chegar a uma profundidade muito funda, por exemplo, vocês chegaram, conseguiu fazer esse teste só até 3 metros, a gente não vai conseguir, por exemplo, colocar uma estaca ali para um sobrado com 6 metros. Então, a gente teria que mexer de alguma forma nisso, ou aumentar o diâmetro, ou fazer uma sapata, ou às vezes, no caso, um tubulão, se for um prédio, não sei, esse tipo de pensamento que a gente teria que ter, né? Então, os exercícios estão aqui, os resultados do SPT estão aqui, são 2, tá? E eu gostaria que vocês concluíssem, né, o que vocês entenderam com base em tudo que eu falei para vocês. Tanto com fundação, quanto ao tipo de solo, se é um solo homogêneo, se não é, se ele varia muito, se não varia, se apresentou presença de água ou se não apresentou. Quero que vocês expliquem para mim com base no que eu expliquei para vocês, né? Porque a partir de agora vocês são os engenheiros, certo? Pessoal, é isso, tá? Qualquer dúvida vocês me mandam mensagem, se for preciso a gente faz um outro vídeo, não tem problema. E a gente se encontra durante essa semana aí nas lives. Até logo, espero que tenha entendido sobre a matéria.